Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui no Na Palma da Mão. Hoje num cantinho especial na minha casa. E é muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Sextou aqui no Na Palma da Mão. Eu quero começar agradecendo todos os carinhos que eu recebi. Hoje eu retornei para minha casa e fui recebida aqui com vários carinhos. Quero também falar para todo mundo que o nosso Na Palma da Mão está na TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo, todos os dias, de segunda a sexta. Enfim, você pode acompanhar também, se você perder a live daqui, você pode ver lá no Facebook e no nosso IGTV. Vocês estão com a doutora Luciana Faria. Luiz chegou também, Gil, Camila. Oi, Lu! Oi! Tudo bem? Tudo! Adorei o seu fundo de tela dessa live, né? Gente, meu sogro! São limões? Não, são Vitórias Régias, ó. Nossa, que lindo! Adorei! É meu sogro ainda em vida, né? Ele fez o meu autorretrato e muitas outras telas. E hoje eu escolhi esse cantinho verde aqui pra gente bater esse papo. E aí, Lu? Olha, para variar, sexta-feira eu fora de casa e eu quero só mostrar meu comprometimento na palma da mão. Olha onde eu tô, como eu tô aqui, ó. Onde você tá, sentada Luciana? no chão. Tá em Paúba. Olha só. Tá em Paúba? Tá em Paúba? Não, tô em Santos. Tá em Tô na Santos. casa dos meus... tô na casa dos meus pais, desculpa, ó. Sentada no chão. Você é sensacional, você é maravilhosa, prepara pautas maravilhosas, estamos sempre na frente de todo mundo, né? A pauta da semana passada, essa semana você me falou que saiu aí uma notícia depois que a gente já tinha falado do assunto. Verdade. Enfim, eu quero agradecer aí essas pautas que você faz para nossa sexta-feira aqui especial. E essa semana tá bacana, hein? Tá falando aí de regimes de casamento. Não é regime da quarentena, não. É regime de casamento. E aí, Lu, como foi de semana? Eu sei que você tá indo para o escritório com todos os cuidados, porque não dá para parar, né? Tem coisas que não tem como parar. E Fê, eu atendo clientes do Brasil inteiro. Essa semana eu atendi clientes de Brasília e Rio de Janeiro. Mas o pessoal vai no escritório de São Paulo com máscara, luvas. Eu coloquei um obstáculo na frente da minha mesa, então as pessoas são obrigadas a sentar um pouquinho distante. Mas nessa quarentena está tendo muita violação de direitos e o pessoal está desesperado, quer recorrer à justiça para buscar seus direitos, né? Eu não sei se você viu que eu te marquei numa postagem hoje, que acho que foi o Viver em Santos, colocou uma manifestação de estudantes universitários nas portas das universidades também pedindo a diminuição das mensalidades. E aí eu também coloquei que você já conseguiu aí, se você podia repostar aquela decisão, porque eu acho que é importante, você pode estar colaborando aí com esses movimentos estudantis, porque realmente as universidades não estão tendo a mesma carga horária, não estão tendo a mesma atenção. Inclusive, meu cabeleireiro faz psicologia, eu já comentei aqui, e ele fala: Fê, eu não estou aprendendo nada, eu vou me formar, mas eu queria aprender muito mais. Então, assim, para as universidades também funciona aquilo, né? Que você falou das mensalidades. Sim, Fê. Aquela decisão é legal porque já é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, provavelmente, se alguém entrar com uma ação pedindo a revisão, a redução da mensalidade de contrato, cujo ensino seria no domicílio da instituição educacional, quer dizer, o ensino presencial, tem desconto, sim, tem que dar desconto, porque houve uma alteração do contrato. E o contrato não tinha a previsão de que as aulas seriam ministradas de uma outra forma. E foi assim que o Tribunal de São Paulo entendeu. Depois da nossa live, Fê, foi tão legal, porque o que eu tive de gente me procurando no Instagram, pedindo a decisão, e eu disponibilizei a decisão para todo mundo, para que as pessoas peguem aquela decisão, enviem para as instituições, solicitando aí um desconto antes de ingressar com uma ação judicial.
Que Eu aí é vou muito mais fácil. Você já apresentando que existe uma decisão, a universidade não vai querer brigar, acionar Sim, advogado, ter despesas jurídicas, custas, tudo isso, se no fim ela vai ter que acatar essa decisão, né? sim, o bacana assim, as pessoas me retornaram que algumas instituições deu 10%, 20%, embora a decisão que a gente obteve no Tribunal de Justiça em São Paulo concedeu 30%, né? Pelo menos na negociação amigável extrajudicial, o pessoal aí está conseguindo um desconto nas mensalidades de 10%, 20%. E Isso é isso é um muito valor bacana. significativo para quem está parado, não está trabalhando. Normalmente hoje os jovens trabalham de dia para pagar as faculdades à noite, então isso ajuda bastante, né? Deixa eu Rick mudar a Santos luz aqui. entrou aí, Ah, ó. não, a Nosso luz amigo está ruim. Rick Santos está por aqui hoje. Raimundo Elisberto, Rosana Dante, estão mandando um oi pra gente. Ah, você tá linda, Lu. Em qualquer você ficar de cabeça para baixo, É a você tá luz, bonita. né? Então Tá uma pode, luz pode ficar clara aqui, tranquila né? aí onde você Ó, tá. tá uma luz clara aqui, né? Fê, deixa eu falar. Depois que eu postei no Facebook e no Instagram, que a gente ia contar tudo sobre divórcio, separação, quem fica com o quê, você não vai acreditar. A maioria dos homens, foram os mais preocupados. Todo mundo Jura? mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, perguntando, ai, não conta tudo, pelo amor de Deus, o que você vai falar? Olha só, Fê, que coisa, né? Mas isso é um machismo barato, porque tem muitas mulheres bem-sucedidas que casam aí, que tem também que estar bem esperta nos regimes de comunhão. Hoje está muito em moda os contratos pré-nupciais, né, Lu? É Então conta verdade. pra gente aí, hoje o assunto são os regimes de matrimônio, né? Como que antigamente só tinha muito pouco, não é isso? Os nossos pais era a comunhão total de bens, era o amor prevalecia acima de qualquer coisa. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. E os casamentos duravam muitos anos. Os casamentos foram mudando e os regimes também, né? É verdade. Naquela época ainda é, né? A comunhão universal de bens, né? Que a pessoa acaba herdando, ou mesmo no divórcio, ela agrega o que tinha antes, o que o marido tinha antes, ou o que a esposa tinha antes, e o que conseguiu durante o casamento, né? Esse tipo de regime é raro, não existe mais. É muito raro, muito raro. Hoje em dia, o próprio cartório de registro civil, ele já pede para que as pessoas, já induz as pessoas a colocarem o regime de casamento pela separação parcial de bens, né? Comunhão parcial de bens. Que é aquele regime que a pessoa só herda ou partilha os bens adquiridos durante a constância do casamento, né? Então, aí a maioria das pessoas, quando casam com amor, tá naquele fervor da emoção, né? Ninguém se preocupa com regime de casamento, né? Todo mundo acha, o amor é eterno, É né? Não vai eterno, né? acabar, É né? eterno. A paixão é uma coisa que cega, né? Todo mundo fala isso, a paixão cega e cega mesmo. Mas é importante que na hora de tomar essas decisões, seja levado em consideração todo o esforço de um patrimônio familiar, inclusive. Nós não estamos aqui falando em separação. Gente, o Fidel, ele tá muito louco. Eu acho que ele tá feliz que ele voltou para casa. E ele tá Ai, muito que louco, correndo a delícia! casa toda aqui, né, Fidel? O que tá acontecendo? E aí, eu acho que o que acontece muito é que a gente não está aqui falando que as pessoas vão casar pensando na separação. É óbvio que não, né? Mas é Mas, Fê, tem importante. gente que casa assim. Ah, não deu certo, separa. Ah, isso sim. Ah, Isso se é hoje, muito hoje comum. muito, né, Lu? É Muito incrível. comum. Lamentável, mas é muito comum. A pessoa que casa achando assim, ah, não deu certo, separa, já presume-se que ela não vai fazer nenhum esforço quando o casal estiver vivenciando um conflito. Né? Porque Não a vai vida. ceder em absolutamente nada. Eu sou assim, quiser que me aceite do jeito que eu sou. A vida E acho que é conjugal, por isso né? que os casamentos duravam, né? A gente fala aí do feminismo, não vamos apanhar aqui, gente. Não. Mas
era diferente, né? Tinha aquele romantismo todo. É óbvio que vai toda uma carga pesada também em cima dos homens, que eram os provedores dos lares, então também não podia faltar nada. Mas é o que você está falando. Hoje ninguém luta para estar junto, né? Se não deu certo, vamos separar. Então é importante que se pense bem antes, tome a decisão certa. E hoje eu vejo que está muito comum essa questão, os casais mais jovens, esse pacto que fala de casamento? Hoje em dia, eles, quando estão namorando, alguns casais, principalmente as pessoas que já têm um certo poder aquisitivo, elas já fazem o contrato de namoro, já começa assim. Contrato de namoro? Contrato de namoro. Porque hoje em dia é muito comum a namorada passar, dormir finais de semana, e acaba ficando durante a semana, e para que aquilo não vire uma união estável, eles fazem um contrato de namoro. Nossa, essa eu realmente não sabia. Pois é, o contrato de namoro diz que eles estão juntos e não têm a vontade de ser marido e mulher. Uau. Né? E aí no contrato de namoro já determina que, né, cada um vai ficar com seus bens. Gente, juro, eu não imaginava que existia isso. Super comum, Fê, super comum em São Paulo, é muito comum o pessoal ir no escritório pedir pra gente celebrar um contrato de namoro. Às vezes no contrato de namoro tem cláusula de confidencialidade, para dizer o que aconteceu durante o namoro, um não pode expor o outro. Tem cláusula de pensão, terminou o namoro, vou pagar uma pensão X para você. Tem cláusula de que os bens não vão se comunicar em caso de rompimento do namoro. Em São Paulo já é muito comum. Porque também é um poder aquisitivo, a gente está falando, a gente não está imaginando, mas a gente está falando de muito dinheiro, né? Assim, às vezes pessoas que têm muito dinheiro, elas têm que se realmente prevenir de que quem está se aproximando delas não é por conta do seu patrimônio. Também tem isso, né? O Rick diz que o contrato dele é o seguinte: separou, os cachorros são dele. Aqui em casa também, separou, o Fidel vai comigo, até porque se o Fidel não ficar comigo, ele fica com depressão. Então ele vai comigo também. E cachorro hoje em dia tem alimentos. Tem alimento e tem guarda compartilhada. Gente, bem bacana. É uma coisa. Ó, Rick, E são filhos vai mesmo. ficar com os cachorros, pode pedir a pensão alimentícia para ex-mulher, hein, Rick? Olha, Rick. O Rick sempre com segundas intenções, né? Mas, Lu, me conta. Rick, Então, os namorados estão fazendo esses contratos, já começam no namoro. Se a coisa virar, deu certo, o casamento já tá acostumado, né? Já sabe que não vai ter nada mesmo. Sabe o que acontece, Fê? Assim, eu não vou falar mal das mulheres, tá? Mas eu vou falar daquelas mal intencionadas. A mulher começa a conviver com o homem e ela coloca um porta-retrato. Ai, tô mudando minha perna aqui. Ela coloca um porta-retrato, aí dorme final de semana, dorme durante a semana, aí começa a tirar fotinha, fazer live, né? Fazer vídeos no apartamento do cidadão. E aí depois ela vai junto à justiça requerer aí o vínculo de união estável, partilha de bens adquiridos durante a união estável. Então, né? A maioria dos meninos aí que já tem um pouquinho mais tá se resguardando dessa prática e fazendo aí contratos de namoro. Por isso que isso aconteceu, né? Entendi. Mas vamos falar de regime de casamento, né? Sim, que eu fiquei passada que o povo tá já preocupado no namoro, gente. Eu sou muito pobre mesmo, que eu nunca pensei em cuidar de nada que era meu. Só tinha o quê? Um picolé para dividir? Pode comer metade, que eu faço dieta. Bom, pra gente não tornar a live pesada hoje para falar de divórcio, separação, né? Quem ficar com o quê? Ai, Fê, eu resolvi abrir um vinho hoje pra gente falar de divórcio, separação, né? Ninguém vai chorar aqui e se lamentar hoje. Então, hoje eu sextou com vinho, divórcio e separação. Divórcio, separação e partilha. Quem vai ficar com quem, né? Então, um vinho hoje. E é bem difícil isso. Até porque mesmo eu tenho uma série de dúvidas, não porque eu penso em me separar, mas porque eu tenho muitos amigos que falam: ai, fiz contrato, esse negócio do contrato eu acho demais. Mas eu acho que ainda assim esse contrato depois pode se recorrer, não, né? A pessoa morreu, perdeu mesmo, né, amigo? Tava ali,
no contrato, você aceitou tudo, já era. Já era, não tem jeito. Então, hoje tem pacto também, você pode casar e fazer um pacto nupcial, né? Dizendo que os bens adquiridos antes do casamento você não herdará, né? Após a morte desse cônjuge que tinha esse patrimônio legal. Então, as pessoas fazem pacto, já determina a pensão, quem vai ficar com o quê. Isso é muito comum. Esse pacto pode ser feito no cartório de registro civil, as partes estabelecem como querem. O casamento passou a ser um negócio jurídico, entendeu? Pois é, isso que eu tô Como se fosse uma pensando enquanto você tá empresa. falando isso. Tem várias cláusulas, né? Antigamente você chegava lá e falava, eu quero casar, era comunhão total de bens, parcial de bens e olhe lá, né? É o que você tem para hoje. E pela pauta que você me mandou, tem diversos regimes, né? De casamento aí. Sim. Vamos começar a falar então da comunhão universal. Tá. É o primeiro regime de casamento, um dos mais antigos, como você falou, é um dos mais utilizados, né? A comunhão universal, todos os bens adquiridos antes do casamento e depois do casamento, eles se transferem para cônjuge, né? Como é que se transfere? Por óbito do companheiro, né? Por óbito do cônjuge, né? Do adquirente dessa propriedade. Os bens adquiridos antes do casamento, os únicos que não se transferem são quando os pais doam para os filhos e deixam lá na escritura uma cláusula de incomunicabilidade. Essa Heranças, cláusula, né? isso, essa cláusula, Já a herança, que herança. o cônjuge Os, faleceu, mas ele recebeu uma herança dos pais. Se os pais determinaram que não, se pode. comunicam, Tá, a esposa não vai levar a fatia desse bolo, desses bens. Então, na tá. comunhão universal, ela leva a fatia do bolo dos bens anteriores ao seu cônjuge, dos bens adquiridos pelos pais desse cônjuge e dos bens adquiridos durante o casamento. Importante falar que é ela ou ele, né, Lu? Ela ou ele. Ela ou ele, porque tem Isso. muitas mulheres que têm patrimônios também e que, se falecerem, os seus cônjuges também vão ter a partilha desses bens, né? E quando tem filhos, é 50% do cônjuge e os outros 50% é do filho, é isso? Na comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente ele tem meação. Quando ele tem meação, presume-se que todos os bens adquiridos antes e depois do casamento, 50% vai ficar com o cônjuge sobrevivente. E os outros 50% vai ser partilhado entre os herdeiros descendentes, que seriam os filhos. Tá. Então, de alguma forma, o cônjuge sobrevivente já tem garantido na comunhão universal de bens 50% por causa da meação. Tá, e esse 50% não pode ser mexido de forma alguma. Os outros 50% pode-se deixar um testamento direcionando. Não é lei que tenha que ser para os filhos, por exemplo. Eu posso, já em vida, deixar um testamento dizendo que eu tenho R$100. Quer beneficiar um filho e não quer beneficiar outro. Isso, então, pode? a pessoa pode fazer um testamento beneficiando um filho a receber uma herança maior que o outro. Mas ele não pode ofender, né? Por exemplo, se são 2 filhos, esses 50% seria 25% para cada. Sim. Né? Então, ele não pode ofender o quinhão do outro filho. Ele pode, sim, né? Disponibilizar 50% dos seus bens para quem ele quiser. Tá, entendi. Então, esse seria o regime universal. Que era o mais comum, que era o que todo mundo... Dos nossos pais, né? Até 30, 40 anos atrás era muito comum. Nem tinha, acho que, o parcial, né? Tinha, mas as pessoas... Ou sempre teve o parcial? Não, sempre teve, mas quando chegavam no cartório, naquela época, o amor prevalecia. Então, é a união universal. E aí parecia que era ofensa, né, também. Ah, você quer dividir, você não confia em mim. Tinha essa coisa também, né, da cobrança, da... Naquela época, Fê, o homem, quando casava com a mulher, ele tinha a obrigação de sustentar, manter aquela mulher, né?
Não existe mais essa obrigação hoje. Então, por isso que se casava muito com a comunhão universal, né? Porque ele era obrigação do homem, a partir do momento que ele tirou a mulher da casa dos seus pais, era obrigação dele manter a mulher, sustentar. Tanto é que mulher não trabalhava naquela época. Então, por isso que o regime de casamento era da comunhão universal. Para que se caso acontecesse alguma coisa com ele, ela não ficasse desamparada. Desamparada. E ela teria aí 50% que corresponde à meação dela. Meação não é herança. Tá. A herança recebe descendentes ou pelo regime da comunhão parcial de bens, que a gente já vai explicar já já. Deixa eu mandar um beijo para Michele Vieira, advogada. Vou mandar um beijo para o Yuri, que tem feito bolos maravilhosos. Gente, o que são os bolos do Yuri? Meu Deus. Verdade, maravilhoso. Para a Tina tá aí parada também. Ela trabalha na Rádio Nacional do Shopping Miramar. Adoro aquela loja. Quem mais está aqui? Érica, a doutora Érica, também faz parte lá da equipe do meu escritório. Poxa, obrigada aí a equipe Paula toda. Almeida. Tio Rosa do Maria. pastel. Tio do pastel. Ontem foi a festa do pastel. Mandei para casa da minha mãe, mandei para minha casa pro meu marido. Foi pastel para todo mundo. Porque agora todo mundo me pede pastel, fica todo mundo com água na boca. Você já comeu de chocolate, Luciana? Não, ele põe uma não. barra inteira de chocolate dentro do pastel. Você tem noção disso? Ah, nessa quarentena é ótima, né? Ai, gente, eu tô ficando redonda já. Eu não sei mais o que eu faço. Fê, vamos falar de outro regime? Vamos. Vamos, né? Regime, não dieta, viu, gente? Regime. Ótima essa. Vamos falar da comunhão parcial de bens. Que é o regime mais comum hoje. Você chega no cartório de registro civil, no cartório a partilha, ela se limita somente nos bens adquiridos durante a constância do casamento, né? Então, tanto para o divórcio, como no caso de óbito de um dos cônjuges, né? Vamos falar cônjuges, porque os meninos estão ofendidos com a live de hoje. Né? Então, mesmo com o óbito de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente, ele vai somente receber os bens adquiridos durante a constância do casamento. Tá, o que eles construíram juntos, trabalhando juntos, o que já tinha cada um antes, herança, patrimônio, conta bancária, tudo isso é de cada um. Sim, e aí qual a diferença da comunhão universal de bens para a comunhão parcial de bens? Na comunhão universal, o cônjuge sobrevivente, ele recebe 50% da meação, né? Na comunhão parcial de bens, ela não recebe meação. Ela já concorre junto com os herdeiros. Então, ela passa a ser uma herdeira também. Ah, tá. Então, aí já é diferente. A questão essa meação é completamente diferente de ser herdeiro, é isso? Isso. Na comunhão parcial de bens, ela já tem 50% dos bens adquiridos durante a constância do casamento. Tá. E os outros 50% ela concorre junto com os herdeiros. Então, na separação é diferente. Na separação judicial, ela só tem direito a 50% dos bens adquiridos durante a constância do casamento. Tá, mas no caso de falecimento, ela pode ficar com 50% dela. E se tem dois filhos, ela dos outros 50%, ela pode ficar com uma 20%, sei lá, uma parte dela lá. Um terço. Ah, tá. Eu nunca me preocupei porque não tenho filhos. Fidel nunca vai brigar por isso. Então vai ser herdeira única. E eu já falei que se um dia eu separar, vão lançar a Barbie divorciada. Aquela que vem com o carro do Ken, a casa do Ken, o barco do Ken. Vem com tudo do Ken. Deixa o Ken falido. Então vão lançar essa boneca. Então, porque eu sou dessa. Mas o Augusto não vai se separar. Não é doido. Não tem amor à vida, né? A Marli, ela tá falando aqui. A Marli, ela deve ser regime universal. Estou casada há 35 anos e sempre trabalhei. Tudo o que temos, construímos juntos. Tem muitos casais assim, né? Isso é muito legal.
que é você construir uma vida junto, eu acho muito legal. A Érica fala, doutora, na sua opinião, um casal que celebra o regime parcial, porém, um dos cônjuges traz para a relação um imóvel que foi aperfeiçoado durante a união, a cônjuge não proprietária teria direito à coabitação? Me explica a pergunta, porque é pergunta de advogada, nem eu já me perdi no meio da pergunta. Ótima pergunta, Érica. E a Érica é advogada. É pegadinha comigo aqui. Pois é, senti. Então, os bens adquiridos, por exemplo, a pessoa tinha um bem anterior, aí ele vendeu para comprar um bem maior para viver com a cônjuge, né? É importante que ele comprove que entre a venda do bem e a compra do bem novo teve um espaço muito curto. Então, essa diferença não se comunicam no casamento. A não ser que ele queira. Se ele não quiser, tá. Mas se ele não quiser, se ele não quiser que isso entre na partilha, ele vai falar, olha, desses 100 mil reais que a gente gastou, 40 mil já era meu, de um outro patrimônio, então só ocorre a divisão sobre os 60 mil, é isso? Verdade. Isso seria no divórcio. Tá, no divórcio. Em caso de óbito de um dos cônjuges, ela concorre normalmente, né? Ela teria aí... Até pelos 40 mil que ele pôs antes? Teria normal. Porque isso é matéria de defesa judicial. Tá. Né? Isso é matéria só para se discutir em processo judicial. Olha, eu tinha um bem anterior e vendi para comprar um bem maior. Esse bem maior que eu comprei, ela só investiu uma parte ínfima. Ou ele só investiu uma parte ínfima. Então, eu só tenho que dividir o que foi investido depois da venda. Tá. Né? Seria mais... Aí, coabitação. Né? A coabitação, ela é relativa. Vou falar aqui que ela é relativa. Porque, às vezes, o imóvel é do homem e no divórcio, a mulher quer continuar residindo no imóvel. Então, às vezes... Isso é muito comum. Muito comum. Né? Às vezes, eu quero ficar com os filhos, não vou poder ir para a rua, não tenho condições de pagar um aluguel, quero ficar em casa, pelo conforto dos seus filhos, né? Vira já os filhos dele. Então, nas decisões judiciais, a mulher acaba ficando na residência. Enquanto perdurar a discussão judicial, até se perdurar como vai ser a partilha daquele imóvel. Mas a gente sabe que, na prática, a mulher que tem filhos, o homem acaba cedendo, né, o imóvel para que a mulher fique e que ali seja a residência em condições, né, boas para a convivência dos filhos, né? A Érica, ela tá falando isso. As mulheres muitas vezes querem ficar no espaço e com todas as despesas pagas ainda, né? Claro, gente. A gente, passou aí, seja o tempo que for, se cuidando, se embelezando, trabalhando fora, ficando grávida. Chegando disposta em casa. Chegando disposta em casa. O mínimo que tem que fazer é isso mesmo. Michele Vieira, ela tá falando, olá meninas, boa noite. Doutora, qual o regime que prevalece na união? União estável. Em caso de separação, eles têm seus direitos resguardados do que foi adquirido juntos. Parabéns pela live. Obrigada, Michele. Bom, no regime da união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Que só se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento. É o mesmo regime. Até para casamentos homoafetivos. Até para casamentos homoafetivos. Você sabe, Fê, que a gente tinha uma discussão no escritório e há alguns anos atrás a gente ganhava muita ação, mesmo na união estável, um dos cônjuges acabava não herdando, ou não, no divórcio, acabava não levando a parte dos imóveis adquiridos, dos bens adquiridos na constância do casamento. Porque a gente insistia na tese de que, olha, você só vai levar aquilo que você contribuiu. Né? Então, às vezes as pessoas vivem em união estável, a mulher trabalha, o homem trabalha, mas um ganha mais e o que ganha mais acaba adquirindo imóvel. Né? Acaba adquirindo bem. E aí, na partilha,
olha, eu não vou dividir porque eu trabalhei, eu ganho mais, eu comprei sozinho. E algumas mulheres também não trabalham ou ficam em casa como do lar, né? Não contribuíram para a aquisição desse bem. Então, isso era uma tese jurídica nossa do escritório. E como eu volto a falar, há alguns anos atrás, a gente acabou aí afastando vários bens do divórcio, vários bens da partilha, com essa tese de que o cônjuge não contribuiu financeiramente, onerosamente, então ele não pode levar uma fatia do bolo no divórcio, né? Ainda que ele comprove que é uma relação e que, independente dele ganhar menos, foi o esforço de dois. Talvez ele ganhasse menos. Não, porque eu já estou pensando que eu sou a que ganho menos aqui em casa. Ainda que ganhasse menos, estava se esforçando ou fazendo um outro suporte para que o outro pudesse ter mais tempo para trabalhar. Ainda assim, é difícil conseguir reverter essa situação? Essa tese era uma tese que chegou a ser acolhida pelos tribunais há alguns anos atrás. Hoje não tem jeito. É união estável, adquiriu bens durante o casamento, vai ser dividido por dois. Vai ser dividido. Então, o tribunal afastou essa tese de que só divide o que adquiriu onerosamente, né? Quer dizer, se contribuiu, é seu. Se não contribuiu, não vai levar nada. Essa tese foi afastada na união estável. Muito legal. E aí, ela é muito próxima da comunhão parcial. Ela tem as mesmas regras, basicamente. São as mesmas regras. E aí, eu vejo muito, porque você sabe, eu trabalho com planos de saúde também. A gente tem a nossa administradora lá, a qual eu faço a gestão. E aí aparece muito, as operadoras, elas permitem que possa ter o dependente pela união estável. E a união estável é um documento bem simples, né? Você pode fazer um registro em cartório apenas, comum, declarando de próprio punho que tem uma relação estável, é isso? Sim, basta muito simples. Basta os cônjuges irem até um cartório de registro civil, cartório de registro de títulos e documentos, vão celebrar o contrato aí de união estável e regularizar aquela situação. Aí fala, penso que às vezes as pessoas acham tão simples e não pensam nesses problemas de partilha, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, vamos fazer um plano e sai mais barato familiar, vamos lá, a gente faz um termo de união estável e não está prestando atenção em todos os problemas para acarretar. A partir do momento que você assinou ali a união estável, ela passa a ter direito, se você comprar um chiclete, a metade dele dali meia hora, né? Verdade, Fê. Isso é prova para reconhecimento de um vínculo, de um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, que você vai provar a união estável. Aí fala, mas eu já vivo em união estável, por que eu vou fazer uma certidão em cartório de união estável? Para ter a garantia. Porque essa certidão vai poupar tempo, economia de tempo, né? Por exemplo, a pessoa que vive em união estável, falece aí ele quer ter direito à pensão. Ele vai ter primeiro que pedir entrar com uma ação na justiça pedindo reconhecimento da união estável. E aí, provavelmente, como você falou, ele vai pegar esse contrato do plano de saúde que diz que ela era dependente dele, que ela era companheira dele, para provar a união estável. Ela vai ter que juntar fotos, provar que conviveu. Ela vai ter que começar a provar que ela estava lá. E aí, que se ela for no cartório e deixar tudo organizadinho, é como se fosse um casamento normal. Já está ali assinadinho que ambos reconhecem isso. Aí você imagina, ela só vai ter direito a uma pensão junto ao INSS quando for declarada judicialmente ou não estável. A nossa justiça é morosa, né? Então, vai perder dinheiro, não vai conseguir buscar pensão no INSS até que se declare judicialmente ou não estável. Você tendo o contrato de união estável, é simples. Você vai no INSS, dá a entrada, você já tem direito à pensão por morte, né, daquele cônjuge que faleceu. Então, assim, é sempre bom regularizar, né? Se tá realmente junto, é bom regularizar. Eu não entendi muito aqui a pergunta da Tânia,
Auricino, acho que é a Tânia Auricino. E se for casado em separação de bens e um só está pagando e está em um nome apenas? Separação de bens, já disse separação. O que é seu, o que é meu é meu. No Tá, regime da separação de bens, o cônjuge só herda em caso de falecimento do outro. tá, E aí o cônjuge sobrevivente vai herdar junto com os herdeiros. Quem seriam os herdeiros descendentes? Os filhos. Então, por exemplo, deixou 2 filhos, 1/3 para cada. Deixou um filho, 50% para cada. Isso é herança, ela concorre junto com os herdeiros tá. na Mas os herdeiros, separação. porque hoje em dia a gente vê filho matando pai, né? Então brigar por uma herança não é nada muito difícil de ver. A gente falou aí, ó, dias atrás de pais que não reconhecem, a gente falou aí de adoção e a gente falou de pais e casos que os filhos não reconhecem pais e pais não reconhecem o filho. Quando você fala concorre, é porque o filho ele pode brigar por esses outros 50%? Não, não pode, porque ela Tá, então é direito. Quando você fala é concorre, é porque é direito. direito adquirido. 50% Isso, de cada um. Não adianta nem isso. brigar pelos outros 50%. Se tem Tá. regime de casamento estabelecido, a É direito partilha adquirido. e a herança vai ser nos termos do regime optado. Tá. O Luiz, seu cônjuge, ele pergunta Ai, qual o tempo que se considera a união estável? Porque tem isso, né? Tem um mínimo de tempo para se considerar, né? tem mais, Fê? Caiu. Não? Não tem mais. Antigamente tinha um mínimo de 3 anos, né? Isso. Agora não tem mais. Agora você comprova lá que tá 1 ano morando junto, 2 anos. Porque quem morre não tem como contestar o tempo, né? Tá. Não tem como contestar, não convivi em união estável, né? Os únicos que podem contestar seriam os herdeiros descendentes, Mas por aí você está exemplo. falando só em caso do óbito. Mas, por exemplo, eu fiquei 6 meses, 1 ano morando com a pessoa. E aí, resolvemos separar. Compramos um carro juntos. Isso, quero minha parte. Já com 1 ano já dá para ter a metade? Então, se ela comprovar que ela trabalhava, que ela contribuiu para que, de alguma forma, esse carro fosse adquirido. Às vezes a mulher trabalha e o salário dela acaba empregado nas despesas domésticas, né? E o Sim, homem, e aí, de alguma forma, acaba sobrando para um dos lados adquirir um carro, por exemplo, né? sim. Mas se ela Faz comprovar no que seu nome, que é mais fácil, tal. mas entrou na justiça, pediu reconhecimento da união estável, comprovou que aquele bem foi adquirido durante a constância da união estável, que eles realmente conviviam em união estável, se apresentavam na sociedade como marido e mulher, Sim. não tem jeito, Fê. Vai perder 50% desse bem. Vai ter que partilhar, né? Perde quem não quer dividir e ganha quem tem por direito, né? Sim. Tem outros regimes, mas a Érica, ela está falando que atualmente o divórcio pode ser feito em cartório, de uma forma extrajudicial, mas existem regras para você dar uma pincelada a respeito disso também. Realmente, só pode fazer divórcio em cartório quando não tem filhos menores. Tá? Então, quando as partes decidem se separar com filhos menores, precisa ser só na esfera judicial, porque aí tem a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público é o guardião do menor, então ele vai acompanhar o processo de divórcio, o processo de fixação de pensão, porque ele quer proteger os filhos menores, quer verificar se aquela pensão está de acordo, se os filhos não estão aí sofrendo algum abuso ou maus tratos. Então, quem quer se separar, se divorciar com filhos menores, só na esfera judicial. Agora, casais sem filhos querem se separar, podem recorrer a um cartório e eles vão determinar como vai ser esse divórcio. A partilha, quem vai ficar com o quê, quem vai pagar pensão. Às vezes ocorre de uma das partes
fazer um acordo de que vou ficar morando no imóvel por 2 anos, depois vou desocupar. Tá. Né? Tem aí divórcio em cartório, as partes que estabelecem como vai ser o divórcio, esse acordo do divórcio. É bem legal. Tá. E qual outro... Vamos dar um oi aqui para todo mundo que entrou, porque a galera adora ser lembrada aqui. Eu vou lá para trás, então... a Laura Lima entrou, Carlos, o Ederson, a Carol Nora. Oi, Carol, esse final de semana nós temos vídeo novo aí subindo para as nossas lives. A Carol está falando sobre preenchimentos e botox, Lu. Ela é uma super dermatologista. Olha isso aqui, ó. Mas ela está falando como prolongar, como são os procedimentos. A Carol é uma super dermatologista, fez pós em Harvard, olha só. Mônica Martins está aqui, a Fátima Borges, Juliana Cubo, oi Ju. A Adriana, sua irmã, falando que o assunto é interessante, dá boa noite para sua irmã, né? Porque a Adriana, ela também é ponta firme aqui. Natália, advogada do Guarujá, excelente advogada. A Tamires, que hoje tem sorteio aqui, ó. Eu já tô até caçando o sorteio da Tamires hoje. Nós temos o sorteio de um voucher lá no Espaço Tamires Santana, de massagem, de qualquer procedimento que você queira, de estética. Nós já temos aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai sortear. Já tá aqui prontinho. Hein? Gente, é maravilhoso. Massagem maravilhosa. Inclusive, a gente vai gravar vídeo também com a Tamires, dando dicas aí de beleza. Jair entrou, Leandro entrou, tio do pastel. Eu morri com a minha... Eu morei. Eu falei, como morreu? Recebi pastel ontem dele. E a Luciana que tá bebendo e eu que tô lendo errado, hein, gente? Sextou, né? Eu morei com a falar de divórcio, eu tenho que tomar um vinho, né? Eu morei com a minha esposa há 28 anos, ela solteira, eu solteiro. Para provar que morava com ela, tive que provar, foi muito rápido. 28 anos, não tem... deve ser bem mais fácil. A Tina falou que ela quer vinho, a Carol... Eu não sei se agora elas querem vinho ou elas querem o procedimento estético, né? Agora eu fiquei na dúvida, que foi tudo junto. Que eu fiquei com vontade desse vinho. Se tivesse falado, eu tinha pedido aqui para brindar. Vamos fazer o sorteio enquanto a Tamires está aqui, a galera está aqui querendo, ó. Então, vamos fazer aqui ao vivo. E o número é o 45. Vamos ver quem foi. A Tina! Ela tá aqui! Tina! Minha prima! Da live. Ai, que legal! bacana. Parabéns, Tina! Vai ter lá as mãos de fadas da... Que legal! Santana. Muito legal. Bom, qual o próximo? A Juliana falando ou divórcio. Pode ser. Elas podem querer vinho, o sorteio ou divórcio. É verdade. Ô, Lu, vamos falar dos próximos. Diga. Quando eu puxei esse tema, foi justamente por causa da quarentena, né? Tem muita gente reclamando dos seus cônjuges, né? Vamos falar assim, né? Para não discriminar homem e mulher. E eu falei, gente, a vida lá fora não tá nada fácil, não vai ser diferente. Você só vai trocar a pecinha do tabuleiro. Então, vamos falar de divórcio. Quem sabe, né, as pessoas se assustam. Olha, não vou levar o que deveria levar. Existem regras para o divórcio, existem regras para a separação, regras para a partilha de bens. Então, é sempre bom ficar atento antes de tomar suas decisões e investir no amor, né? Investe no amor. Gente. Agora já estão aí pintando os drive-ins para você assistir um filme. Já está voltando lá para o tempo onde era a comunhão universal. Então, assim, se já está se usando esses meios para namorar, é porque as relações elas têm sucesso. E você falou uma coisa muito verdade. Eu sempre falo, separar... E só se for para não casar de novo, porque pensando que vai arrumar outro e vai mudar o problema, sinto muito, porque os problemas são os mesmos, né? Talvez novos que você vai ter que aprender a lidar. E aí a Carol falou que ela queria o vinho, o sorteio e que divórcio não, até porque ela é apaixonada pelo Dr. André Sementilli, que vai estar aqui com a gente na segunda-feira. O Lu tá falando que a massagem da Tamires é top e é legal o Lu falar isso porque é um homem fazendo massagem para quebrar aquele preconceito de que homens e massagistas não combinam, e combina sim, porque ela tá me dizendo super profissional. Sua mãe também tá aí, ó, colocando uma tacinha de vinho.
Deve estar tomando aí com você um vinhozinho. E a Tina ficou super feliz com o brinde que ela ganhou aí da massagem da Tamires. Que legal, Tina. Logo, logo ela tá voltando para o shopping, para as lojas. E aí vai Ela precisar desse relax mesmo, porque shopping, a hora que abrir, a galera vai... E Lu, temos mais algum tipo aí de regime? Tem mais regime. um. Qual que seria esse? Separação total de bens. É tipo, o que é meu, o que é seu, e sinto muito, meu lindo. A fila andou, vai buscar os seus direitos onde você quiser. É isso? Pois é, separação total de bens ou compacto. Separação total de bens não tem jeito. Os bens adquiridos antes do casamento e depois do casamento só vai ser daquele que comprou. Não divide nada. Mas tem uma decisão do STJ que diz que em caso de morte de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente, para não ficar na miséria, né? Para não perder sua estabilidade, ele acaba concorrendo com os herdeiros, descendentes. Mas isso só na esfera judicial. Vai ter que brigar. Vai ter que brigar. Sem brigar, não vai ter direito a nada. Não, porque o próprio regime de casamento, a própria lei diz que os bens adquiridos antes e depois do casamento não se comunicam. Tá. Nem no e divórcio. Aí, assim, a gente é mais esclarecido, óbvio. A gente sempre vai ter uma noção do regime que a gente está se enfiando aí para comprar, né? A Natália tá falando que o meu regime de casamento com meu marido é separação inteligente de bens. O que é meu e o que é dele é nosso. É isso aí. Sensacional. Mesmo. É o que eu falei. Mais uma Barbie divorciada na vida. Leva tudo do marido. Leva tudo do Ken. O Ken não fica com nada. E a Natália não é por nada, não. Ela é advogada, ela é mãe de 3 filhos maravilhosos. E ela ganhou um prêmio agora de mulheres... Bodybuilding, né? Bodybuilding, não é isso? Sensacional. Então, eu jamais mexeria com a Natália, com aquele braço dela. O cara acaba... Se bem que o marido também é forte, hein? Que eu já vi ali, os dois estão ali, ó, disputando, né? Mas se amam, isso não vai acontecer nunca lá na casa dela. Não, ali né? não. Mas o que eu ia falar é que a gente tem noção desses regimes, mas muitas pessoas não têm, né, Lu? E aí acaba que na hora do casamento, por uma sedução, às vezes, como a gente falou, a mulher às vezes tem um big patrimônio, tá envolvida na relação com o boy magia dela lá, e o cara fala, você vai querer, você não vai fazer casamento de universal, então você não confia em mim, e blá, 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 blá. E a mulher, em prova de amor, vai lá colocar e, né, pode ser aí que se frustre, né? E o homem também, porque tem muito homem que a mulher sabe, né, chegar e fazer de uma forma mais comum. Por mais que seja difícil, a gente sabe que hoje todo mundo tem que estar atento a todas as formas de amor, né? Porque, infelizmente, é isso. As pessoas se conhecem pelas redes sociais, muitas pessoas se relacionam dessa forma, constroem famílias, às vezes não sabem nem com quem está se relacionando e já está aí resolvendo de que forma vai casar. Então, é importante essa live para esclarecer cada tipo de comunhão de bens, né? Aí, de comunhão de casais, para que as pessoas, na hora de decidir, possam escolher claramente até o contrato pré-nupcial. Acho que tudo que é combinado antes, Fê, já se estabelece limitações, respeito. Você falou aí, vamos... Então, por amor, coloca a comunhão universal de bens. Eu vou falar um caso que aconteceu. Casaram com comunhão universal de bens. O homem comprava isso, comprava aquilo, comprava isso e comprava aquilo. E aí, no final, que se descobriu que tudo que ele comprava, não comprava no nome dele, comprava no nome de familiares. Então, assim, vai casar? Estabelece já as regras. Sim, né? O que é combinado não é caro, não é barato, né? Pois é, uma questão de respeito, de transparência. Né? Casei porque ele me forçou a casar com comunhão universal de bens, por isso que eu desviei os bens.
Absurdo. Não, não tem Não é legal. necessidade. Eu acho que hoje Não é em legal. dia não há necessidade, até para que a relação comece de uma forma transparente e que ela possa prosperar, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, hoje eu acho que já nem tanto, mas no começo, quando começou esses pactos de casamento, contratos, as pessoas falam, eu acho um absurdo casar com um contrato. Eu acho que é super bacana, porque ali tem Transparente. tudo que vocês combinaram antes do casamento. Isso que é amor. Fazer um Isso que é contrato é amor. amor. Né? Porque E no tipo, é contrato você já. confiança. No contrato, você já estabelece o que sua esposa vai levar, né? O que seu cônjuge vai ficar, os dois vão dividir juntos, tudo que construírem juntos. Isso é bacana. Quando vocês já decide antes de casar, né? Como vai reger tudo que vocês construírem durante o casamento, isso é muito legal. Sem Né? dúvida. É transparência. E aí, você até pode colocar nesse contrato que é tudo de todo mundo, porque é um contrato. Ali você põe o que você quer. Se você quer que ela tenha acesso a tudo que é seu, ok, você decidiu isso. Ou beneficiar só o cônjuge, né? Olha, imóvel tal, vou deixar para o meu cônjuge. Os Sim, outros imóveis, vou deixar que meus herdeiros descendentes partilhem de formas iguais, entendeu? Acho que isso é super justo, transparente. Isso que é o amor de verdade. Você casar e já estabelecer como vai reger o seu casamento. Para depois não ficar essa briga que é judicial. muito ruim, né? Que E em só... qualquer discussão, mesmo que não haja a ideia da separação, é aquela coisa, né? Então, você sempre tem, gente, casal sempre briga e sempre já rolou em vários casamentos, vou me separar. E isso acontece de tipo, você acha que você vai ficar com tudo, né? Um joga na cara do outro, eu vou te tirar tudo. Enfim, se você tem um contrato, não tem mais, não tem isso, tá lá no papel. É amor, acabou, acabou, não acabou, vai ficar até que a morte separe. A doutora Érica está perguntando sobre testamentos e a gente tem 4 minutos. Dá tempo de dar uma pincelada sobre testamento, Lô? Testamento, rapidinho, né? A pessoa que quer disponibilizar um bem para uma outra pessoa, quer beneficiá-la com aquele bem, ele pode ir em qualquer cartório de registro de imóveis e cartório de registro civil. Primeiro cartório de registro de títulos e documentos, ele vai fazer um testamento. Nesse testamento ele vai beneficiar e vai permitir que o restante dos bens sejam partilhados entre os herdeiros descendentes, por exemplo, né? Testamento é muito fácil, é só comparecer em qualquer cartório. Mas aí tem assim, vários tipos de testamento. Eu acho que deve ter vários tipos de testamento. Eu não posso, por exemplo, ir hoje no cartório e falar que tudo que é meu vai ficar para minha sobrinha sem o consentimento do meu marido, porque eu posso morrer antes que ele, correto? Sim. Ou tô errada? Tem que ser das duas partes, né? Não, testamento qualquer um pode fazer o testamento. Porque eu vejo já muitas pessoas hoje comentam, eu já estou me organizando, deixando tudo pronto para quando eu morrer, ninguém ter trabalho, né? Então isso realmente às vezes é interessante. As pessoas têm feito doação. Tá. Doação, já faz a doação. Olha, eu tenho 3 filhos, vou deixar 1/3 para cada. Olha, eu tenho uma mulher e 2 filhos. E se quiser dar para alguém que não é da família, pode? Pode. Até 50% dos bens que ele tem. Tá. Da parte dele, até 50% da parte dele, ele doa para quem ele quiser. Pode dar para quem quiser, pode ir para quem quiser. Que demais, doutora! Tá todo mundo adorando a nossa live. E ótima explicação, 1 minuto e 30. A Érica tá falando, isso é verdade, porque quando morre não precisa nem de inventário. Eu já ouvi falar disso quando vai. Tanto para doação, na doação não precisa de inventário, porque já doou tudo. E aí não perde aqueles dinheirama toda que é do inventário, né? É que o inventário ele é moroso, ele demora, 4% ITCMD. Eu não sei quanto tá a doação, mas acho que está em torno de 2% e 4%. Eu não sei a doação. Né? Meu avô fez um instrumento público de doação, já doou 1/6 para cada filho. Então, quando abriu o inventário, já tinha lá uma escritura de doação.
os filhos só levaram a registro a escritura de doação. E aí o inventário foi negativo porque não tinham mais bens a partilhar, né? Tá. Bom, a gente podia ficar aqui falando várias horas, porque a Luciana é uma delícia de conversar, mas a gente só tem 40 segundos. Então, Lu, muito obrigada pela live de hoje. Curta sua família, seus pais. Beijo para todo mundo. Fê, o pessoal que acompanhou a nossa live hoje, eu falei de regras que estão no Código de Processo Civil, no Código Civil, de regimes de casamento. Mas você sabe, entrou lá no escritório, a gente vai defender a nossa parte, não é verdade? Com certeza. E como diz a doutora Natália, o que é dele é nosso e o que é meu é meu. Entrou no escritório, a nossa matéria de defesa é mais ou menos essa. O que é dele é nosso, o que é meu é meu.